Mas tá bem, gente, voltamos. Vamos falar sobre o livro Jack o Estripador, Rastro de Sangue, com spoiler dessa vez. Então tá, basicamente a gente começa com a história da Audrey Rose. A Audrey, ela é basicamente curiosa, então ela quer saber como tudo funciona, ela quer entender como o corpo humano funciona, ela quer, tipo, saber de tudo. Então basicamente é isso que move ela. A partir do momento que eles começam a investigar, então, as mortes, os assassinatos do Jack Stripador, que não se denomina Jack Stripador no começo, porém chamam ele de Avental de Couro, ela começa a tentar entender qual seria a motivação por trás, que é justamente o que essa curiosidade dela automaticamente faz com que ela faça. Desde saber como a pessoa foi morta, como aconteceu, por quê, tipo, qual é a conexão, tudo isso, ela tem muita... Não é necessidade, porque, tipo, não é uma coisa física, mas a mente dela quer muito entender a figura como um todo, e não só o caso, um caso de cada vez. Então tá, daí começam os três a trabalhar juntos, então o Jonathan, o Thomas e a Audrey. Os três, eu acho que eles trabalham bem, porque quando cada um fala um pouquinho, o faz com que o outro pense de outra maneira. Então, cada um tem um ponto de vista diferente, é como se fosse isso. E daí, quando os três estão pensando juntos, eles acabam juntando muita coisa. Óbvio, o Thomas Creswell, que é o menininho lá, o carinha desse livro, ele é, obviamente, extremamente inteligente. E ele sabe muito, e ele tem... Ele tem um ponto de vista frio, então ele consegue analisar friamente tudo que está acontecendo. Então, qual poderia ser a motivação do assassino, como o assassino pensou na hora de fazer, na hora de assassinar a pessoa, o que poderia estar acontecendo na cabeça do cara. Então, tudo isso ele consegue, de uma maneira estranha e particularmente um pouco assustadora, entender tudo isso. Então, ele é o primeiro a descobrir realmente o que aconteceu. Gente, esse livro tem de tudo, de tudo. Eu achei esse um livro muito legal. Primeiro porque aborda essa parte, então as mulheres não podiam fazer parte do mundo científico. E a Audrey Rose prova que não. Então ela tá no meio científico, ela tem, não digo sangue frio, mas ela tem o controle emocional pra poder lidar com tudo aquilo, tanto fazer as autópsias, quanto ir nas cenas dos crimes e começar a pensar e sair pela noite tentando encontrar o assassino. Então tudo isso eu acho muito interessante porque mostra justamente isso, que por mais que o tempo achasse que as mulheres eram incapazes, as mulheres que estavam dentro desse tempo com certeza pensavam, algumas obviamente pensavam como Audrey Rose. Então, que gostariam de fazer alguma coisa, que gostariam de fazer parte, que têm ambições na vida além de cuidar da casa e ter filhos. Então, tudo isso eu acho muito interessante. E ao mesmo tempo que a Audrey, ela é tudo isso, então ela é a favor de todas essas mudanças que eu comentei, ela ainda assim, todas as partes que ela fala que ela tá vestida bem, ela fala: eu posso ser uma mulher científica, mas eu ainda sou vaidosa. Então, assim, ela é justamente aquilo. As mulheres podem ser as duas faces. E não só a esposa bonitinha dentro de casa cuidando das crianças, ou só a cientista. Então, são duas faces, as duas faces estão presentes em todas as mulheres, umas mais do que outras, obviamente, e isso eu achei muito legal desse livro. As cenas tipo, a descrição dos assassinatos é muito interessante, porque ela é feita tão... Eu não sei explicar, é meio descolado da realidade. Então, isso eu achei muito interessante. Então você entende a cena como ela realmente é, e sem nenhum, tipo, enviesamento, sei lá, alguma coisa assim. Então eu acho que é muito interessante o jeito que as cenas são descritas. Eu acho muito interessante o fato da Audrey... A primeira coisa que ela reparar é que, assim, ela não quer culpar o pai, mas ao mesmo tempo ela sabe que o pai meio que poderia ser capaz de fazer tudo que tá acontecendo. Com a justificativa de limpar o mundo das doenças. Então o pai dela é meio doidão das doenças e... a explicação dela fazia muito sentido. E eu achava que era o pai.
Porque tem a parte do Liz. O Liz, o médium, fala que o assassino estava na última cena do crime, que a Audrey Rose estava, e que ele estava bravo, tipo, o assassino estava bravo com a Audrey, e que no final das contas, então, essa é a parte que eu achei legal. E no final das contas, o assassino precisaria da Audrey Rose, então, que a Audrey Rose, obviamente, precisava ir embora porque claramente ela ia morrer. E claramente não, ela não ia morrer, mas ela é parte do procedimento final que o assassino precisava dela. Então, essa parte eu achei muito bem, tipo, bem pensada. E quando o cara fala isso, você obviamente pensa, tá? Imediatamente você pensa assim, tá? Todas as pessoas que estavam na cena do crime, todas as pessoas que falaram com a Audrey Rose, todas as pessoas que têm uma justificativa pra estar bravas com a Audrey Rose. Então daí ele fica, beleza. Aí você pensa, tinha o Blackburn e tinha o pai dela, e o pai dela claramente estava bravo com ela. E daí tinha o Nathaniel. Mas assim, o Nathaniel tava lá. Ele só entregou onde a Audrey estava. Então, eu deixei passar, eu juro, eu deixei passar. E agora, assim que eu terminei o livro, eu lembro que quando eles chegam na casa, o Nathaniel tá bravo com ela. E ele só não ficou bravo lá no momento, mas ele já estava bravo com ela. Então, essas pegadas que eu perdi, pelo menos, eu perdi particularmente nesse livro. Mas assim, é muito legal, é muito interessante. E, obviamente, o assassino, Nathaniel, eu quase, tipo, caí da cadeira. Eu fiquei muito passada. No caso, eu estava deitada, mas vocês entenderam. E eu fiquei muito passada, porque a história toda, a Audrey cria essa imagem que o Nathaniel é um ótimo irmão, que ele é super bonzinho, que ele é super carinhoso, que ele é não sei o quê. E no livro todo ele faz, todas as ações dele são muito, tipo, ajudam muito essa história que a Audrey tá contando dele. Então você nunca vai imaginar que o Nathaniel é a pessoa que mata as outras pessoas. No caso, pra reviver a mãe deles, que está morta há 5 anos, então. Mas outra dica que na verdade aconteceu durante o livro, pro Nathaniel ser o assassino, é que o livro favorito dos dois era Frankenstein, e é justamente isso que ele tá fazendo com a mãe. Então ele tem o corpo da mãe e ele tá pegando partes de outras pessoas pra poder fazer funcionar como se fosse um Frankenstein. E pra mim, essas foram as duas únicas dicas que tiveram pra mostrar quem era o assassino. E eu não peguei nenhuma das duas dicas e eu fiquei chocada no final. Tá. Romance. Aqui nós temos claramente um romance, que é o Cresswell e a Audrey Rose. Ela se interessa pelo Cresswell logo no começo, a mesma coisa ao contrário. Eu, sinceramente, acho... É difícil. Porque a Audrey, ela se apaixona pelo... Eu não sei por que ela se apaixona pelo Thomas. Ele é um ser humano interessante, mas ele passa a ser um ser humano interessante mais pra frente no livro. E, tipo, desde o começo ela tá, tipo, ah, não, ele é bonito e tal, não sei o quê. E... sei lá. Enquanto isso, o Thomas, ele é completamente apaixonado pela Audrey Rose, mas não somente por causa do rostinho bonito, mas também por causa do cérebro, porque, obviamente, a Audrey tem cérebro pra vidas. Então, é um ponto que, obviamente, chama atenção na personalidade dela. Então, assim, eu achei esse livro incrível. Eu gostei que os dois ficaram juntos no final. Eu amei que o pai dela deixou ela ir pra Romênia. Se eu não me engano, é Romênia. Não sei. Mas deixa ela ir embora junto com o Thomas pra fazer medicina. Eu achei isso lindo. O Nathaniel morre e pra mim essa cena é muito tipo... ok, a gente já sabia que isso ia acontecer a partir do momento que ele tava segurando aquela seringa. Então eu já tava meio que, tipo, ok com a situação. Então eu não fiquei muito chateada. O fato deles ficarem juntos eu achei legal também. E o outro romance que acontece também, mas não é exatamente um romance, é o pai dela querendo casar ela com Blackburn. E tipo... ah, não, moço, obrigada. Essa parte eu fiquei, tipo, meio... por quê? Por que, escritora, você teve que fazer um triângulo amoroso só por fazer um triângulo amoroso? Porque ele nem aconteceu.
Então eu achei meio que desnecessário o fato do pai dela tá querendo casar ela com o Blackburn. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma parte que eu não comentei, não se esqueçam de deixar aqui embaixo. A gente conversa mais aqui embaixo. E é isso. Eu espero vocês no vídeo que vem. E